Boa noite a todos. Boa noite. É sempre com muita alegria, né? Muita paz que estamos aqui. Então, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Principalmente num tema como esse, né? De dificuldades, desses preceitos evangélicos, preceitos cristãos, né? Com a nossa vida e com a nossa vida em sociedade, né? Somos o tempo todo incentivados a reagir e agir de maneira violenta, tão intolerante com o próximo. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma passagem de Mateus. Então nós vamos repetir essa passagem. Jesus fala assim: aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer, e que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, se nós observarmos esse texto, ele confronta duas ações opostas, né? A primeira é a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. E depois a boa nova, a do Mestre Jesus, né? E se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também na outra. Então, o primeiro movimento de Jesus é questionar aquelas pessoas. O que vocês aprenderam, né? Eles aprenderam a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, é uma expressão que significa vingança. E que o castigo naquela época deveria ser dado na mesma proporção do dano causado. Então eles aprenderam a lei de Talião, uma lei que incentivava a pessoa a devolver o mal com o mal, uma injúria com outra injúria. Talião significava uma pena antiga, né? E fazendo as pessoas sofrer na mesma proporção do dano causado. Na época de Moisés, o senso moral ele era muito primitivo e a violência entre as pessoas era comum, era considerado normal lavar a honra, né? Vingando-se pelo mal feito com a mesma moeda. Então Moisés registrou olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, porque dava o direito do sujeito que arrancasse o olho de alguém, ele teria que ser arrancado o olho dele também, fazendo com que ele passasse pelo mesmo que o outro passou, para compensar o ato cometido. Então essa legislação, ela foi um avanço, digamos, naquela área daquele povo, legislativo daquele povo. Um povo bárbaro, um povo bruto, que o que predominava até então era a força física, né? Quem tinha mais força ganhava. Como até hoje, algumas pessoas tentam ganhar as coisas na força, no tamanho, no constrangimento físico. E na verdade, isso é o nosso orgulho, né?
o nosso orgulho é o nosso maior inimigo. É ele que nos atravanca, que nos impede a nossa caminhada evolutiva. E achar que é uma honra não levar desaforo para casa. É o famoso bateu, levou. Não tem muitos de nós assim, né? Por isso que Jesus ele vem primeiro colocando essa questão. O que vocês aprenderam? Eles aprenderam a lei de Talião. Uma lei aplicada há 3.500 anos atrás. Porque eles acreditavam fazer justiça com as próprias mãos. Então nós temos sempre que examinar a lei naquele contexto social, naquele momento histórico, com os costumes daquele povo. Um povo, uma lei que foi adequada àquela época. Então eles acreditavam que fazendo isso, eles colocariam limites naquele povo bruto, porque dava o direito de fazer o mesmo. Então eles não estimulavam o perdão, e sim a vingança. Para aqueles espíritos ainda atrasados, endurecidos, em estágios ainda iniciais evolutivos. E logo após esse período, vem Jesus. Ele vem mostrar novos ensinamentos. Ele vem mostrar a outra face. Ele vem e diz: porém agora eu vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, e que se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então agora Jesus, ele está nos ensinando, ele está nos dizendo que traz um novo preceito, uma nova lição. Não resistir ao mal que vos queiram fazer. Esse é o primeiro momento, é a primeira lei, a lei do amor, do perdão, que ordena não resistência contra o mal, não revidar o mal, não alimentar o mal. Apresentar a outra face é não se vingar, não retribuir o mal e preservar o direito de defesa. Sim, desde que se defender, não se confunda com revanche, com vingança. Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênção, também nos esclarece sobre o tema de hoje. Não resistirmos ao mal que vos queiram fazer, elucidando que oferecer a outra face significa não se colocar na posição de vítima, pois isso representa uma patologia do ego insubordinado, que não aceita a dor como crescimento e acredita ser injustiçado diante da circunstância. Nesse mesmo livro, ela, ao tratar do problema da irritabilidade, nos diz que a criatura humana, na atualidade, tende sempre a se encontrar armada, numa posição defensiva, aguardando o real motivo ou imaginário para colocar para fora toda a sua fúria, toda a sua agressividade. Sendo assim, observamos a dificuldade humana de nos posicionarmos de forma serena, tranquila, equilibrada diante dos problemas, das aflições, buscando sempre agir ou reagir como se fôssemos vítimas. E nós, aqui dentro da doutrina espírita, já temos o esclarecimento que ninguém é vítima, né? Que ninguém é coitadinho. Que se hoje nós estamos passando por
situações desagradáveis, é porque lá atrás a gente não fez a lição certa. Então, vamos correr atrás do prejuízo nessa, que dá tempo aí. E quando Jesus vem, ele vem para exemplificar com o seu próprio comportamento. Quando ele se permite a ser preso, machucado e levado para ser assassinado na cruz, como um cordeiro que é. A gente não vê Jesus bater o pé. A gente não vê Jesus estribuchar. A gente não vê Jesus brigar. Ele não cria uma resistência contra aquele ato. Ele foi à luta da não resistência. Não tem luta. Não tem resistência. Não tem briga. Não, ele não reage. Ele serena. E nós? Como será que nós agimos diante das ofensas, das nossas dificuldades? Será que nós agimos como ele? E quando ele está lá, crucificado, o que é que ele pede ao Pai? Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Não é isso que Jesus pede? Olha a magnitude de Jesus, a grandeza desse homem, que não precisava passar por tudo que passou, mas ele aceitou a missão do Pai, porque acredita em nós. E nós acreditamos nele. Nós buscamos ele como ele busca e espera a cada um de nós. Vivenciamos como ele quando alguém nos ofende, nos humilha, nos bate. Nós agimos como ele. Ele ainda pede perdão para os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas o que Jesus realmente queria dizer? O que tinha de mais profundo por trás? Eles não sabem o que fazem. Que lei que ele queria dizer na nossa ignorância naquele momento? A lei de causa e efeito. Será que a gente sabe que um ato nosso terá consequência no nível proporcional daquele ato? O que a gente colhe hoje é o que a gente plantou ontem. Ontem, não necessariamente quinta-feira, não o mês passado. Pode ter sido nessa vida, como também nas reencarnações anteriores. Para que hoje eu pudesse estar colhendo tanto as sementes boas como as desagradáveis. E para a doutrina espírita, as faltas praticadas terão consequências pelas leis do progresso e de causa e efeito, conectando-se o passado, o presente e o futuro, mediante as reencarnações de expiações e provas, que todo o mal produzido terá de ser reparado.
Então não cabe a nós querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando Jesus nos diz oferecer a outra face, ele está sugerindo uma atitude pacífica da nossa parte. Por termos mais entendimento, conhecimento, compreensão diante das situações. Oferecer a outra face não é dar a outra face para bater. Isso é uma metáfora que sugere que se a situação chegue até nós de uma forma desagradável, nós devemos mostrar a face oposta. E qual é o oposto do desagradável? Então, Jesus fala para a gente nunca revidar o mal com o mal. Jesus, ele não proibiu o direito de defesa a quem se sinta ofendido, o que seria um despropósito, sendo dessa forma um comportamento masoquista, caso a gente permita continuar sendo ofendido. As ofensas que Jesus se refere são do aspecto moral, emocional. São as bofetadas que nós levamos pelas agressões verbal, pelo discurso provocativo do outro. Tem muito mais coragem aquele que se cala, segura a língua e prende a dominar os seus impulsos e calar-se diante das ofensas. No livro Muitas Histórias de Chico Xavier, Ramiro Gama fala a respeito de um desses dias que Chico não conseguia controlar a sua irritação. E sua mãe apareceu a ele e ensinou uma forma simples para acabar com essa situação. Ela diz: quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo d'água, beba um gole e conserve o resto na boca. Não ponha fora, nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe a água banhando a língua. Esta é a água da paz. Eu sei que tem dia que um copo é pouco, né? É por isso que a gente é bom a gente começar a andar com uma garrafinha para tentar, né, banhar a água. Mas nós temos que tentar, gente. E Chico, na simplicidade dele, ele entendeu o conselho de sua mãe, percebendo que tinha aprendido mais uma lição, a lição da humildade, de silenciar diante das irritações. Então, silenciar diante das ofensas, das injúrias, das calúnias, é uma demonstração de força interior, de autocontrole. É agir de maneira elevada diante do desequilíbrio do outro. E com isso, a gente conquista uma autoridade moral que faz calar os opositores, os adversários, transformando essa aversão em admiração. Na questão 886, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Vírgula, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todo o sentido, tanto a quem oferta quanto a quem recebe. Ela é uma via de mão dupla. Ela é o amor na mais alta expressão. É a benevolência conduzindo ao entendimento.
ela é a indulgência, despertando a esperança divina no coração. Ela é o esquecimento das ofensas, transmutando toda a violência em paz. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. E para nós colocarmos em prática, nós precisamos rebaixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E dar lugar à humildade. Tem uma reflexão muito bonita que ele fala sobre a outra face, que eu tirei do site da Federação Espírita. Ela fala assim, esse eu tenho que ler. Dar a outra face é mudar a paisagem. É uma ação positiva diante de uma negativa. Quando todos atirarem pedras, ofereça flor. Quando todos caminharem para o lado errado, mostre você o lado certo. Se tudo estiver escuro e nada puder ser visto, seja você o primeiro a acender uma luz. Quando todos estiverem chorando, dê você o primeiro sorriso. Não o sorriso com os lábios sorridentes, mas com o coração que conforta, que acolhe, com os braços que aconchegam. Se encontrar alguém em desespero, acene com esperança, mesmo que isso seja um desafio para a gente mesmo. Quando houver portas fechadas para o entendimento, leve a chave da concórdia e da compreensão. E é fazendo isso que nós estaremos dando a outra face. E para dar a outra face, a gente tem que começar lá dentro de casa, na nossa família, com o marido complicado, com o filho difícil, com o cunhado difícil, com a sogra, ou as sogras, né? Eu tenho duas, mas eu falei que eu tenho que estar tudo nessa, tá? Duas. Então é ali que a gente tem que começar a exercitar, a dar a outra face. Sabe que eu passei por um momento difícil esse tempo atrás, né? Por atitude de uma pessoa, a gente parou de se falar, né? E isso me incomodava muito, porque foram muitos anos de convivência. E Dourado é uma cidade pequena que todo momento a gente se encontra no mercado, na farmácia, no açougue, na padaria. E quando a gente se encontrava, eles viravam a cara para mim. E eu ficava triste com isso. Mas eu ficava mais triste ainda porque eu sabia que eu estava tranquila, a minha consciência estava tranquila, mas eu ficava mais triste porque eles agiam desse jeito, dessa maneira. E eu tive a oportunidade, né, de estar num lugar e eles chegaram. Estava eu e o Léo e eles chegaram. E quando eles entraram, eles simplesmente ignoraram. Não existia ninguém ali. Eu respirei fundo, fui no banheiro, pedi proteção e voltei. E quando eu cheguei na mesa, eu perguntei: posso sentar aqui e pedir desculpa? No primeiro momento eles assustaram.
Mas aí depois ela falou, ela me abraçou e falou: "Ô Kelly, você não imagina como eu esperava por isso", né? Então a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que mostrar a outra face. Se posicionar com humildade. Não fui eu que errei, mas respingou, né? E por que a gente não dá a outra face? Você tirar esse peso das suas costas. Então é isso que Jesus espera de nós. Oferecer a outra face. Se posicionar com humildade. É a face do amor, do perdão, da compreensão, do diálogo. É isso que Jesus espera. E ele ainda continua, né? E se alguém quer demandar conosco para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. É o desapego, né? É o desapego total. Deixe que leve. Nem tentes combater, nem tentes reclamar, deixe. Naquela época de Jesus, a túnica e a capa eram partes essenciais do vestiário de uma pessoa. A túnica era uma roupa interior. A túnica era uma roupa interior, enquanto que a capa era uma vestimenta exterior que usava para se proteger do frio. Então Jesus aqui ele nos diz para a gente começar a entender o que é nosso. Jesus nos ensina a importância do desapego, da renúncia. Ele diz para a gente não se apegar aos bens materiais. Ele sugere ainda que se alguém quiser tirar algo nosso, mesmo que injustamente, devemos estar dispostos a deixar ir, demonstrando que a nossa segurança, a nossa confiança está acima dos bens materiais. E isso implica na confiança da providência divina para suprir as nossas necessidades, mesmo quando parece que estamos perdendo algo importante. Porque se a gente parar para pensar, realmente, o que é nosso? O que é nosso? Se não for o patrimônio interno de conhecimento, de valores morais, de entendimento, de compreensão, é isso que vamos levar. É o que cultivamos internamente. É o que vamos levar daqui. É tudo intangível, é intocável. Porque se a gente parar para pensar realmente, o corpo é meu, o filho é meu, o marido é meu, a casa é minha, o carro é meu, é tudo empréstimo. Tudo empréstimo. Nós não podemos se prender aos bens materiais, às pessoas, às posições sociais que ocupamos. É tudo transitório. Deus empresta para a gente saber lidar com as coisas, para ver como que a gente se sai sobre elas. Porque se eu tiver que voltar agora para o plano espiritual, se me der um piripaque agora aqui, eu não vou levar nada, mas nem minha roupa eu vou escolher. Vai ficar tudo aqui. Eu só vou levar comigo
o que eu conquistei moralmente. Eu levo as virtudes, que são os nossos verdadeiros tesouros, mas também levo as dificuldades que eu criei com os afastamentos das leis morais. É isso que nós vamos levar. Então nós temos que ir se preparando, se desapegando para a grande viagem, que todos um dia iremos fazer. Não sabemos quando, mas vamos. E essa viagem não tem bagagem, não tem mapa. Então, gente, deixa que leve. Deixe ir. A nossa verdadeira herança está além da matéria. E Jesus continua. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Esse versículo, ele vem de um contexto cultural e histórico da Palestina, no primeiro século, quando o território estava sob o domínio romano, sobre a lei romana. Um soldado poderia forçar um civil a carregar a sua carga por até 1 milha, ou seja, mais ou menos 1,5 km, 1,6 km. E esse era um símbolo de opressão, de injustiça. E era algo que os judeus, naquela época, consideravam humilhante. E quando Jesus fala para seus seguidores caminhar ainda mais 2000, ele está ensinando algo radical. Em vez de simplesmente você cumprir o mínimo exigido. Ao oferecer ir além do exigido, a pessoa mostra que não está sendo oprimida contra a sua vontade. Ela está agindo por escolha própria. E essa atitude adverte a dinâmica do poder. E pode desarmar a hostilidade do opressor. Então Jesus não apenas ele desafia a cumprir a lei, mas também de irmos além dela. Fazer mais que a nossa obrigação, transformando uma situação de opressão em um ato de voluntariedade. Temos que aproveitar a oportunidade dessa caminhada para ajustarmos o ponteiro com o nosso próximo. É ir além do que foi exigido, do que foi esperado. É demonstrar uma atitude de graça, de disposição para ajudar quem mais necessário. E não guardar mágoas, não guardar ressentimentos. Quantas vezes nós somos solicitados, né? Mesmo que com sacrifício, a gente oferece a mão e a pessoa quer logo o braço, o corpo inteiro. Não é assim? É aí que nós vamos começar a entender que nós estamos fazendo além do solicitado, além do exigido. É doação. Esse é o ensinamento de Cristo. É fazer o que foi pedido, o que foi solicitado. E isso exige muito mais de nós mesmos para com o próximo. E será que a gente consegue fazer além do que foi pedido? Será que estamos dispostos a fazer além do que foi pedido?
Quantos mil anos Jesus vem nos ensinando, mostrando como se faz, e a gente vem relutando com a gente mesmo nas dificuldades de se doar. Continuando. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Aqui Jesus, ele encoraja os seus seguidores a tomarem uma postura de prontidão, para assim ajudar aqueles que vêm até você a pedirem ajuda. É emprestar sem se voltar as costas para pedir de volta. Seja ele em recursos como tempo, recursos financeiros, apoio emocional, é fazer de coração, sem esperar retribuição da pessoa. Isso também é um desprendimento nosso, caso a pessoa não devolva o que foi emprestado, caso a pessoa não reconheça o que a gente fez por ela. É um desprendimento nosso, é com a gente mesmo. Ele é ele. É combater a tendência de proteger os nossos próprios interesses pessoais e materiais, que ainda temos dentro de nós. Temos que reconhecer e superar as nossas dificuldades. Então a gente pode notar que em todos esses versículos que nós estudamos, faz parte de um conjunto de ensinamentos de Jesus sobre como tratar o próximo com generosidade, amor e perdão. Então Jesus, a todo momento, ele nos ensina, ele nos encoraja a dar a outra face e não revidar o mal com o mal. Temos que ter a consciência que reencarnamos na família exata, onde podemos exercer o conselho de Jesus, de oferecer a outra face. Teremos a prova diária de engolir o nosso orgulho, de silenciar diante das ofensas, das provocações, das críticas. É em casa, é na família que nós podemos exercitar. Reencarnamos também no melhor país possível para crescermos espiritualmente. Somos testemunhas de muitas coisas que acontecem no Brasil que são desagradáveis e que não nos agrada pela injustiça, e não podemos ser coniventes com elas, mas não precisamos transformar a nossa vida em um inferno por conta disso, e sim fazermos o melhor que nos compete, sem humilhar, sem ofender, para que a psicosfera brasileira melhore. Orando por todos é o melhor que podemos fazer. É o mesmo que oferecer a outra face. Então, dar a outra face é um esforço que não é nada além de um exercício daquele que aprendeu a amar. É o que chamamos de estar no mundo, mas não ser do mundo. É não deixar que as adversidades da vida interfiram em nossa harmonia. Precisamos ter sempre em mente que o bem compensa e que vai valer a pena o esforço pelas atitudes
de nos elevar, pois a nossa alma terá o brilho do justo e o nosso sentimento será da santa paz de Deus. E para concluir, nada melhor que um conselho dado pelos Espíritos no finalzinho desse capítulo que nós estudamos. Ele diz assim: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o homem impune, pode nos dar força para suportarmos pacientemente os golpes desferidos contra os nossos interesses e contra o nosso amor próprio. Eis que dizemos sempre: olhem para a frente. Quanto mais nos elevarmos pelo pensamento acima da vida material, menos seremos atingidos pelas coisas da terra. É essa a fé que nós temos que ter na vida futura, na justiça de Deus. E confiança no nosso governador, que está sempre nos esperando, de braços abertos, nos protegendo. Que nós possamos retribuir todo esse amor, todo esse carinho, todo esse ensinamento que Ele trouxe para nós. Retribuir com o nosso próximo. Retribuir em casa, na família, na rua. São essas ações pequenas que Ele vê. Não são essas coisas grandiosas. São os pequenos gestos. Os gestos de amor, de humildade, de respeito, de perdão. A melhor é sempre com a gente mesmo. É eu e eu. O que eu hoje estou fazendo para me melhorar, para seguir os ensinamentos de Jesus. Não vai ser tudo nessa vida. Virão outros, mas a gente tem que começar. A gente tem que entender que o melhor caminho é o caminho do perdão, é o caminho do amor, da simplicidade. E quando a gente está com Ele, a gente tem tudo, né? Então eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desses ensinamentos cristãos. Que possamos sair daqui um pouquinho mais refletivos. Refletir sobre as nossas ações. Não queira mudar o mundo já amanhã, mas começa dentro de casa, começa na família. Cada um vai começando na sua família e quando a gente vê, nosso planeta, tá? Todos ficam na paz de Cristo. Muito obrigada.